Bom dia a todos e a todas. Senhor presidente, essa moção de repúdio é na mesma linha que a moção de repúdio que foi aprovado por essa casa para oficiar o governo federal e o Congresso Federal o descontentamento e a contrariedade do povo brasileiro nas medidas de desmonte dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras do nosso país. Nem na época da ditadura, nem o Fernando Henrique Cardoso, na década de 90, que implementou no nosso país o neoliberalismo, com desmonte, com a tentativa de desmonte do direito dos trabalhadores, foi tão ousado como esse governo ilegítimo e golpista do Michel Temer, que na calada da noite tem feito reiteradamente manobras para atender os interesses do capital privado, para atender os interesses da especulação financeira e retirar direito dos trabalhadores. Foi aprovado no último período o projeto de lei aonde, de forma irrestrita, pode ter terceirização. Como é que funcionava, como é que era a lei que regia essa questão da terceirização antes da aprovação do projeto de lei do Sandro Mabel, que estava engavetado desde 1998. Como é que regia? Só podia ter terceirização nas atividades meio. Explico. Uma empresa que produz sapatos não poderia terceirizar a sua produção, a sua atividade fim, que é a produção de sapato. Poderia terceirizar apenas a atividade meio, ou seja, a portaria poderia ser terceirizado, a parte do refeitório, da alimentação poderia ser terceirizado. E agora, com esse projeto, aprovou, de forma relâmpago, um projeto que estava engavetado desde 98, na calada da noite, aprovar um projeto que permite a terceirização irrestrita. Sobre qual argumento? Sobre o argumento que isso vai gerar emprego no nosso país. É de uma mentira deslavada. A Espanha, nobre vereador Péricles Regi, Vossa Excelência que é um ativista da causa de empregos. A Espanha, em 2014, a Espanha na década passada adotou essa medida, com o mesmo discurso que ia gerar emprego. Em 2014, Luiz Santos, a Espanha tinha um índice de 24% de desempregado no país. Vejam vocês que hoje, no Brasil, nós estamos na casa de 13% de desempregados e já está um caos. Você imagina chegar a 24%, que nem chegou na Espanha. E a Espanha, outrora, no passado, adotou essas mesmas medidas. E são medidas que eles usam termos bonitinhos. Flexibilização de direitos, modernização das relações trabalhistas, jornada intermitente. São termos lindos, bonitos, que enchem os olhos. Muitos dos quais o povo nem entende o significado do termo. Usam termos bonitos para poder encher os olhos da grande mídia, encher os olhos do povo brasileiro. Ou seja, esse argumento que flexibilizar direitos, garantir a terceirização vai dar emprego é mentiroso. Eu sempre desafio quem fala que é a favor da terceirização a perguntar para a sua base. Se o senhor for favorável, pergunta lá no seu Facebook se as pessoas que votarem um de nós é favorável, quem é trabalhador, eu digo. Porque quem defende terceirização não é terceirizado. Pergunta para quem é terceirizado se defende terceirização. Os índices do Ministério do Trabalho e Emprego, vereador Luiz Santos, os índices, a cada 10 acidentados no nosso país, 8 são terceirizados.
são a realidade, essa é a realidade. Esses são os índices. Então, nesse sentido, eu acho que essa casa não pode deixar passar impune, mas essa medida antipovo. É uma medida antipovo, que é uma balela que dizem que vai gerar emprego. O vereador Luiz Santos tinha pedido antes, nobre vereador João Donizete, eu já vou dar uma parte. É uma balela sem tamanho. Penso que essa casa não pode deixar passar impune. Nós temos que defender. O povo de Sorocaba é contra a terceirização. Haja visto, se os senhores estiverem duvidando do que eu estou falando aqui, entre no Facebook do Vitor Lippe. Vitor Lippe, que votou favorável à terceirização, ao projeto da terceirização, entre no Facebook dele. A cada 100 mensagens no Facebook dele, 90 são contrários, cobrando a posição dele, de eleitores dele. Vitor Lippe teve mais de 170 mil votos, mais de 100 mil só em Sorocaba. As pessoas contrárias à opinião dele. Ele usa um discurso que vai modernizar, ou seja, quem que rege a nossa atuação parlamentar, vereador João Donizete? É o povo. Se Vossa Excelência, o povo está falando que quer uma coisa, Vossa Excelência faz outra, ou seja, está indo contra os anseios do povo brasileiro. Por que eu acho que a moção é importante? E daí, para passar a palavra para Vossa Excelência, para mostrar que esse parlamento está em consonância com o povo sorocabano. Para oficiar o governo federal, oficiar o Congresso Nacional, que é uma medida antipovo, e essa Câmara não deixa passar despercebido. Tem a palavra, nobre vereador João Donizete. Vereador, eu gostaria, vou falar em parte, porque já que Vossa Excelência já está fazendo esse discurso, que, nosso entender, Vossa Excelência tem toda a razão, Vossa Excelência que é inclusive sindicalista, né, tem conhecimento de causa, dizer o seguinte, eu vou votar favoravelmente. Agradeço. Tenho consciência com relação a isso, inclusive. Acho que é um congresso que, é claro que nós temos bons legisladores lá também. Mas é um dos piores da história. Mas viu, né? Nós já sabemos como que, infelizmente, está a nossa classe política, né? Principalmente em nível da qual nós pertencemos. Principalmente em nível federal, com o Congresso Nacional, com a Câmara Federal e Senado, realmente extremamente comprometido com isso que nós estamos vendo aí, que na verdade sempre existiu, mas que de certa forma ele ganhou uma dimensão muito maior nos últimos governos federais que administraram o nosso país. Essa que é a grande verdade. Não que não existisse, mas potencializou muito mais. Você fazia assim 10 passou para 100, né? Houve uma multiplicação que realmente houve uma institucionalização da bandidagem, infelizmente, do uso do poder a serviço dos interesses partidários, ideológicos. Ideológico não, porque se fosse ideológico, nós estaríamos num outro viés discutindo questões importantes para o nosso país. Foi de interesse de manter o poder ad eterno mesmo de um grupo político que se instalou aí. Não que não existisse anteriormente, mas isso acabou aguçando uma crise muito mais profunda social e política no país, que fez com que, na verdade, nós tenhamos que discutir algumas coisas que precisam ser discutidas. E o que tem que ser discutido? Uma série de reformas que o país tem que passar. O país tem que passar por uma reforma política, num processo maior de democratização, inclusive para que não ocorra lambanças e campanhas caríssimas que está a serviço dos poderosos. Nós temos que ter uma reforma, sim, trabalhista, de certa forma, porque não é essa que tá desatualizar, que não é essa, da qual eu não conheço, e preventivamente, por isso que eu voto favoravelmente. Porque é um Congresso que está ligado, grande parte, a interesses que não são interesses do povo. Exatamente. E nós sabemos muito bem, vereador, parabéns, que o país... Nosso país é um país de grandes desigualdades, de grande diversidade. Nós estamos num local que tem um padrão e uma qualidade, muitas vezes, de vida, etc., de países de primeiro mundo, como o Canadá, como os Estados Unidos, em alguns aspectos, etc. Estamos numa cidade com um padrão de vida entre os 10 melhores do Brasil. Mas nesses rincões do país, onde ainda se discute a questão do trabalho escravo, onde ainda se discute a questão do trabalho e exploração de crianças, onde se discute condições mínimas de dignidade para o ser humano, nós temos que estar muito alerta com relação às mudanças trabalhistas e de direito dos trabalhadores. Então,
eu não vou, humildemente vou falar para Vossa Excelência, que desconheço, porque todo dia altera, vereador, todo dia altera essas questões com relação, tanto com relação à questão da Previdência, que está para ser aprovado, tanto quanto esse que para mim ainda é uma incógnita. Mas por uma questão de prudência e sabendo o Congresso comprometido que nós temos que chamar a atenção aqui como vereadores e falar, governo federal, nós estamos alerta com relação ao que vocês estão fazendo e não concordamos que isso tem que ser discutido mais democraticamente. Então, tem a nossa solidariedade com relação a isso. Obrigado, vereador. Vereador votaremos favoravelmente. Agradeço a parte, queria externar a minha admiração por Vossa Excelência, mesmo Vossa Excelência sendo do Partido da Social Democracia Brasileira, que é um partido que compõe a base do governo do Michel Temer, mas Vossa Excelência é uma pessoa muito coerente. Veja as posições de Vossa Excelência nessa casa, sempre ao lado do povo e sempre ao lado dos trabalhadores. Queria deixar aqui, externar e parabenizar Vossa Excelência pelas suas posições coerentes. Eu queria reforçar, nós vivemos tempos que temos que defender, vereador Iário, o óbvio. Esses são os tempos que nós vivemos. Defender contra uma reforma da Previdência. Tem que repudiar um projeto de lei que precariza a relação de capital e trabalho. E vejam vocês as contradições do capitalismo, vereador Luiz Santos. Já deixo Vossa Excelência falar. Mas vejam vocês as contradições. A média do salário de um terceirizado, a média, é 27%. Menos, mas mesma função. Essa é a média. Na medida que você paga menos para os trabalhadores brasileiros, vai cair essa média salarial, você está injetando menos dinheiro na economia. Na medida que o senhor injeta menos dinheiro na economia, a recessão vai continuar. Então é uma medida, inclusive do ponto de vista econômico, não precisa ser estudioso e acadêmico da área da economia para entender que a economia é uma engrenagem. Na medida que você coloca mais dinheiro no mercado, mais dinheiro na economia, é a tendência de tirar o país desse buraco. Então, de fato, é uma medida bizarra que só vem atender o interesse patronal, o interesse do capital financeiro. Para quê? Para que as grandes corporações tenham mais lucros. Aí o senhor vai me explicar, mas ele vai pagar do mesmo jeito. Vai pagar menos, porque a mão de obra terceirizada, infelizmente, é precarizada. Vossa Excelência tem a parte para contribuição. Obrigado, vereador Renan. Eu já confessei para Vossa Excelência, já o fiz publicamente, que nesses dois assuntos eu ainda não estou com esse posicionamento definido, porque ainda não consegui ter uma ideia plena da extensão desses dois temas. Quando eu falo da reforma da Previdência, me preocupa, de repente, a gente estar trabalhando e, de repente, outros trabalhadores, segundo informam, e pensadores e economistas de renome no país. De um lado só, vereador. Não, é como tem o outro lado também. Eu estou tentando escutar os dois lados. Tanto é que estou aqui confessando que eu ainda não tenho essa convicção plena sobre os dois assuntos. Dizem que vai faltar o dinheiro. E que o senhor sabe que existe, vereador, artifícios, milhares de pensionistas, principalmente dos militares, filhas de militares, esse pessoal dos militares, que recebem a pensão elevadíssima. Que não estão na reforma do governo Temer. Não, escuta. Então, por isso que eu fico no meio do caminho. Você entendeu? Essas pessoas, elas recebem o equivalente a 10 vezes mais ou 100 vezes mais que qualquer um grupo 60%, de trabalhadores. Só para contribuir, comuns. 60% dos beneficiários da Previdência Social recebem um salário mínimo. 60%. R$ 1.600 é a média do trabalhador. Não, 60%. Pelo que eu acompanhei. 60%, eu tenho me dedicado noites e noites, vereador, sobre a reforma da Previdência, sobre a reforma trabalhista e sobre a lei da terceirização. Então,
Como eu prejudicado. não tenho ainda, e tivemos aqui uma moção de repúdio, eu votei a favor. Alguém Sei sabe do o meu tempo? tempo, sei do meu tempo. Sei do meu tempo. Da terceirização a mesma coisa, porque eu não esqueço. Você já teve uma empresa, já montou uma empresa? Eu já. Já teve? Já tive uma papelaria. Sentiu a dificuldade de um empreendedor, de um empresário? Sim. Você sentiu? E sou trabalhador desde os 15 anos. Eu tive a honra de fundar uma entidade em 1996 e me afastei da diretoria em 98, quando eu fui eleito vereador, para não haver nenhuma confusão de alguém achar que a gente está usando a entidade. Então me afastei, o trabalho que eu faço, se tiver, é voluntário. Mas eu não esqueço de um caso, tivemos vários voluntários que iam lá trabalhar e depois colocavam a entidade no pau, como se diz, uma ação trabalhista. Voluntário, eu estou falando de voluntário. Mas também funcionários que tratados da forma